8h18 em Campos, de volta com Folha no Ar. Muito bom dia para você ligado aqui na Folha FM, para você que nos segue e acompanha também nos aplicativos, nas redes sociais, no Face, YouTube, Instagram. O programa está ao vivo agora também, com as imagens aí nesses canais. Você pode ir lá, interagir e participar com a gente. Daqui a pouco vai estar editado para podcast e logo mais reprise na Plena TV. E amanhã, parte dessa entrevista de hoje, no Jornal Folha da Manhã, impresso aí bem cedo, nas bancas e também nas casas dos assinantes. São 8h19, Campos tem agora 23 graus. Previsão para hoje, 24 graus agora. Previsão para hoje, 26 graus de máxima, 21 de mínima. O tempo fica chuvoso durante boa parte do dia de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Conversando hoje neste Folha no Ar com o vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos, vereador Silvinho Martins, na bancada com a gente, o Aloysio Abreu Barbosa, que eu peço para abrir esse bloco. Acho legal, se for interessante, Aloysio, repetir aquele fio, aquela pergunta que você deixou aí no bloco anterior, para a gente, quem está chegando agora, já pegar o fio da meada aí com o Silvinho, por favor. É o que o Silvinho disse no final da sua última resposta, no bloco anterior, que achava que o governo Vladimir II ia ser melhor que o 1. Eu perguntei, e refaço agora, o Vladimir II ou Vladimir / Frederico? Porque não é novidade, isso era falado mesmo antes da eleição. Bastidores, é uma possibilidade cada vez mais concreta. Vladimir deve se desincompatibilizar do cargo até 4 de abril, 6 meses antes do prazo legal da lei eleitoral, né? O pleito é 4 de outubro, então ele sai até 4 de abril para concorrer a alguma coisa na eleição. Pode ser vice-governador, mas hoje parece que a possibilidade mais sólida é a de deputado federal. Pode ser vice-governador Eduardo Paes, por exemplo. Né? O problema que o Eduardo Paes tem, ele é carioca, né? Já tentou ser governador uma vez, é muito bom de voto no Grande Rio, mas fraco de voto no interior. O Vladimir podia preencher essa lacuna. Então, Silvinho, entrando já na eleição, que governo vamos ter? O Vladimir II ou o Vladimir / Frederico? Bem, olha só. Esse Vladimir / Frederico, só para concluir, é o MDB na cabeça de chapa da prefeitura, cadeira de prefeito? Deixa eu te falar. Primeira coisa que eu quero te falar é que o Vladimir, ele saiu das urnas em 2024 com o prefeito que teve a maior votação na história de Campos, 192 mil votos. Então ele está extremamente legitimado a novos voos. E nós, como campistas, deveremos nos orgulhar disso aí. Tá? Eu entendo que a política, Vladimir é um jovem, ele tem que ter sonho mesmo, sabe, o Cláudio e a Luísa, eles têm que ter sonho. E ele tem sonho no coração, ele quer galgar novos espaços. Como outrora, de repente, o pai dele fez, né? E Vladimir, na forma muito dele trabalhar, ele está sendo muito visto no Estado. Eu, particularmente, daria minha resposta aqui, eu acho que vai ser o governo Vladimir / Frederico Paes. Porque Vladimir, hoje, todo mundo quer ele como vice. Você citou, e de uma forma muito própria, você foi muito feliz. Eu acho que uma chapa de Eduardo Paes com Vladimir, ela tem uma probabilidade enorme de sair vitoriosa nas eleições. Por quê? Você vai juntar o forte do Grande Rio, que é quase a metade do eleitorado, com um cara que está em ascensão no interior.
Mas também entendo, e aí eu vou falar como MDBista, eu tenho uma possibilidade muito grande com o Washington Reis, e o sonho de Washington Reis seria ser governador do estado. Ele hoje ainda não pode. Mas vai quiçá que ele consiga aí registro, consiga resolver as pendências que ele tem. Entendo também com a chapa, o Washington Reis e Vladimir seria uma grande chapa. Mas, no decorrer das coisas, se ele sair, que eu acho que a data mágica seria aí 31 de março do ano que vem, né? Eu acho que, se não conseguir fluir para lá ou para cá, Vladimir vem como federal, e você pode anotar, se ele vier como federal, ele faz mais de 100 mil votos em Campos. Anota aí. Deixa eu anotar, ver se eu vou acertar essa daí. Federal, né? Se vier. Eu comecei com essa pergunta, que aí a gente já cai para governador e para deputado, né? Mas eu queria um pouco, agora voltar um pouquinho e subir, né, para presidente. Então, uma pesquisa Atlas Intel ontem, Bloomberg, nova, porque a Atlas Intel anterior, feita no mês passado, ela está fazendo mês a mês, né, uma série histórica, registrou uma queda de popularidade de Lula, né? Cenários complicados para ele no segundo turno. E aí saiu a Atlas Intel, saiu a Quest, depois também outro estudo situado, pegou a queda de popularidade do Lula, mas deu ele assim, liderando, né, as simulações de segundo turno. Isso é uma Datafolha que estava no final de semana, por isso que eu não fiz ela para o jornal, eu estava viajando, e deu Lula já recuperando a aprovação do governo. Aí uma pesquisa assim, você tem que esperar as mais precisas vir para ver se aquilo é uma tendência confirmada, né? E a Atlas Intel de ontem parece confirmar realmente esse movimento de uma recuperação de Lula. A desaprovação dele no último mês, pela Atlas Intel, é de 53,6% para o governo dele, né? Para 50,1%. E a aprovação cresceu de 44,9% para 46,1%. Ruim, péssimo. Era o governo ruim, péssimo. Caiu de 49,6% para 47,7%. E ótimo e bom, 37,4%, subiu 40,1%. Bolsonaro e Lula, a gente sabe que Bolsonaro, assim como aí, hoje eles não podem ser candidatos, estão inelegíveis, né? É mais complicado, porque tem real numa ação, está em julgamento no STF, né? Está inelegível até 2030. Mas ele, quando o Bolsonaro está no páreo, o ainda fica numericamente à frente. Mas já empate técnico. Bolsonaro saiu de 45% de intenção de voto mês passado para 45,1% nesse mês. E Lula subiu de 40,6% de voto para 44,2%. Bem, né? Se for Tarcísio, aí simulação de segundo, né? Lula faria 41,7%. Perdão, Lula saiu de 41,7% para 42,8%. Tarcísio cresceu um pouquinho também, 33,9% para 34,1%. Lula e Michele, segundo turno seria 43,3% para Lula, 31,3% Michele. Quer dizer, Lula parece estar recuperando popularidade. Saiu a Datafolha. Porque, veja bem, são todas diferenças por causa da margem de erro. Mas todas elas indicam a mesma direção. Tanto na Datafolha quanto na Atlas Intel. Seria uma tendência, né? Como é que você vê, Silvinho, esse quadro da República? Olha, a primeira coisa que eu vou te falar de uma forma muito pragmática, que eu sou uma pessoa pragmática. Eu entendo que o Bolsonaro não é candidato. Isso, para mim, é um fato já. E acho que a disputa, mais uma vez, será o Lula contra o bolsonarismo, no meu entender, a figura do Tarcísio. Entendeu? Vejo igual você, eu gosto muito de ver pesquisa. Pesquisa é um retrato do momento, a gente não pode ignorar isso. Lula tem ainda 1 ano e meio para frente de governo. Eu acho que existe uma possibilidade. Há 1 ano atrás a gente achava isso maluquice. Lula vai disputar a eleição de novo. Eu acho que junto com o governador de São Paulo ou a Michele Bolsonaro, que eu entendo ter menos
força política para disputar. Eu acho que vai ser de novo bolsonarismo contra o lulismo na figura do Lula e do nosso querido governador de São Paulo, Tarcísio. Essa é uma matéria ontem também no Estadão, que é o maior jornal da Folha de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Melhor. Eu gosto muito também. Falando o Tarcísio hoje estaria propenso a concorrer à eleição a governador. Né? Porque Caiado, Caiado no Goiás, Ratinho no Paraná, Temer em Minas Gerais, e o segundo mandato. Não perde nada. Tarcísio é franco favorito para a eleição governador, uma eleição, né? E hoje é franco favorito nas pesquisas, né? Todas elas. Poderia perder ao certo pelo incerto, né? E dois motivos alegados na matéria do Estadão, por essa preferência que Tarcísio à reeleição, deles, é que ele não acredita que Bolsonaro vá apoiar ele formalmente até o prazo de abril, 4 de abril. Ele acha que Bolsonaro e todo mundo acho parecido também, deve fazer igual a Lula, forçar ao máximo. Quando tem a sede dizer não pode, aí ele vai lançar. Lula fez em 2018 com a Haddad, depois a Haddad no segundo. Outro motivo também. O apoio Bolsonaro sem certo. Eles estão apostando também que, logicamente, que o governo de São Paulo trabalha com pesquisa interna, com track, né? Ele estava apostando também que Lula iria recuperar a popularidade. Parece realmente tendo ainda no início. Né? Como é que você vê? Eu vejo que o Tarcísio, se o Bolsonaro e o grupo do Bolsonaro quer tentar ter uma chance, ele tem que entender que isso é minha ótica, que ele não é candidato, que ele tem que botar a mão no Tarcísio, para que o Tarcísio comece a se posar como futuro candidato a presidente, para que ele, em abril do ano que vem, se desincompatibilize. Se isso não acontecer, eu acho que o Tarcísio vai ser candidato à reeleição, que é pulo de 10. E aí, meu irmão, o bolsonarismo vai ficar sem candidato, na minha ótica. Michele, mesmo sendo esposa do presidente, mesmo trazendo o nome Bolsonaro nas costas, eu acredito que ela tem o mesmo apelo político que um governador de São Paulo, um grande trabalho que o Tarcísio fez. Eu acho que aí a eleição tende para o lado do Lula de novo. Você me perguntou o que eu acho isso. Falou, claro, para todos os analistas, eles definiu a eleição de 2018, o centro estava PT desgastado, Lula tinha sido preso, Dilma nada. Esse centro foi o Bolsonaro. Isso. Esse centro, em 2022, é insatisfeito, sobretudo com a condição da pandemia com o Bolsonaro, né, que foi em muitos aspectos, migrou para Lula. Tarcísio pode ter para esse centro. Michele é muito difícil. Falei, o Tarcísio, ele é a pessoa hoje que ele pega o lado bolsonarismo e pega essa outra parte do bolsonarismo, que não é só bolsonarismo, é esse centro. O Tarcísio, ele une isso tudo. Mas desde que ele seja candidato a partir de agora, irmão. Ele tem que se lançar candidato, falar, eu sou candidato, vou me descompatibilizar. Porque o centro, ele migra para o lado onde ele vê que tem chance. Não pode chegar em abril do ano que vem, o cara largar, falta 6 meses para a eleição, não tem tempo hábil, igual aconteceu com o Haddad. Em 2018, que você mesmo falou aí, Lula ficou postergando. Quando ele lançou o Haddad, não tinha mais capilaridade para o cara decolar. Foi o que foi. Ele é seu governador do Rio de Janeiro. Eles são tabela aqui de São Paulo quanto o Tarcísio. Ele é seu governador. A gente falou aqui, Eduardo Paes, do Rio, governador uma vez, já disse nesse mesmo programa aqui que o sonho dele é ser governador do Rio de Janeiro. Ele afirmou aqui para mim, para Nogueira, serei governador do Rio de Janeiro há cerca de... Antes que está a reeleição agora, foi antes da eleição. Eleição dele 2024. Mas ele se reelegeu agora junto com o Vladimir. Foi antes que está a reeleição. Ele afirmou aqui em 2022 metade. Que ele seria candidato a governador. Ele seria governador do Estado. Mas, enfim,
forte na capital, tem penetração ali, porque muita gente parte do grande trabalha na capital, né? Agora não mora, mas trabalha. Ali, voto. Mais fraco no interior. Ele lidera as pessoas da vantagem. Agora, aí na briga, o outro político é a presidente da Sérgio. Né? A gente tem amanhã, você vê isso no sábado, o Vitor, radialista lá de São da Barra, lembra que também, que sobre o encontro amanhã que vai ter a formalizar a federação do PP. Não é pouca coisa, vai ser a maior bancada do Congresso Nacional. Para o governador, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. Mais de 30 desses 92 são do PP ou do poder, uma capilaridade considerável, né? Como é que você vê a seleção do governador, esses dois players, Eduardo Paes e... Olha, você me fez duas perguntas aí. A primeira, questão do Eduardo Paes, é um político extremamente bem visto no Grande Rio, na cidade do Rio de Janeiro, que é onde tem 45% do eleitorado do estado do Rio todo, lá na capital, e, consequentemente, por osmose, ele tem também uma penetração muito grande em Niterói, porque faz parte do fluxo. Mas quando vem para o interior, ele perde densidade, ele não tem essa penetração. Então, o Eduardo Paes é um grande cara, grande candidato da cidade do Rio de Janeiro, do centro lá. Rodrigo Bacelar é um grande articulador político, meu amigo Rodrigo Bacelar. A gente não está em lados opostos de política, mas é um cara que sempre foi amigo dele, o pai dele, do Marquinhos, irmão dele. O Rodrigo é um cara muito bom de bastidor. O Rodrigo é um cara que sabe trabalhar bastidor. Eu acho que vai acontecer, ainda vai ser candidato sentado no Palácio Guanabara, vai acontecer coisas. Eu entendo que eu acho que o Pampolha vai acabar no Tribunal de Contas, o governador Cláudio Castro vai vir candidato a Senado, Rodrigo vai virar governador, Rodrigo vai capilarizar essas prefeituras todas. Rodrigo vai ser um grande adversário para Eduardo Paes. Você olha hoje a pesquisa, você fala assim, o cara já ganhou. Mas quando você entra na campanha daqui 1 ano e meio, você pegar aí 60, 70 prefeituras, é uma força muito grande, Luiz, entendeu? E mais esse contexto do Rueda junto com o Ciro, que são os presidentes do União e do PP, isso aí já está claro, a federação vai existir, vai dar uma musculatura enorme à hipotética candidatura de Rodrigo Bacelar. Então, eu entendo hoje, tentando ver o que vai acontecer lá na frente, vai ser uma disputa palmo a palmo se isso vier a acontecer. Rodrigo candidato e Eduardo Paes. Aí que eu entendo e que eu acho que o fator diferencial, quem souber escolher um vice que agregue na sua chapa, vai ter um passo a mais, entendeu? Vou dar um exemplo para você para falar em números agora. O Eduardo Paes, se ele conseguir colocar um Vladimir Garotinho, que é muito forte no interior, no norte, no noroeste, eu acho que Eduardo Paes dá um passo a mais. E da mesma forma, se o Rodrigo conseguir colocar o Vladimir como vice ali, ele também vai ter uma musculatura maior, porque aumenta a capilaridade. Um vice na eleição majoritária, o Aloysio, é muito importante, é muito determinante. Eu vou te falar aqui na eleição de Vladimir 2020, quando ele colocou o Frederico Paes, o garotismo sempre foi muito fraco na pedra, você sabe disso. Quando ele colocou o Frederico Paes, ele quebrou esses paradigmas. Vladimir avançou muito na pedra, na 98 e na antiga 99. É o que eu acho que pode advir a candidatura de Vladimir a vice algum dos dois. Mas aí tem 1 ano para se conversar, aí é política, tem que ver como vai fazer. De repente o Vladimir vai vir federal mesmo, não sei. Aí eu não posso falar pelos outros. Eu estou falando como analista político igual você é. Se Vladimir fizer parte de alguma dessas duas chapas, pela musculatura que ele fez política hoje no interior do estado, esse propenso candidato a governador vai sair com um passo à frente.
fala em Vladimir Rodrigo. Não fala, ainda não, mas você falou, ele é PP e Rodrigo é União. Estão fazendo federação. Eu não vão lançar dois caras da mesma cidade para governar. Cara, não sei, eu entendi. Mas nós estamos falando de política. Sei, mas assim, desculpa, mas tem que ter alguém ou da Baixada do Rio, Eu queria, mas você falou de Eduardo Paes com... Não, assim, eu quero dizer o seguinte, está aberta assim, a cidade de Vladimir Paiva Rodrigo. Sim. Mas ele não para compor chapa, né? Mas ele poderia compor chapa de vida. Eu não vi isso tratar de ninguém. Vladimir Sevilla. Mas... menos que não. Como é que você... Perdão? Eu também acho que não, mas deixa eu te falar uma coisa. A política é um jogo de xadrez. Como é que você vê, o que você acha que vai definir a escolha de Vladimir entre apoiar Paes ou o Rodrigo? Rapaz, eu não sei te dizer. Aí é porque, olha só, isso aí é uma coisa, é muito pessoal. Eu não tem como mensurar isso hoje. A política, como dizia Magalhães Pinto, é igual nuvem, ela muda todo dia. Eu acho que vai passar uma harmonia da prefeitura com o governo do estado esse próximo ano que falta aí, né? Antes deles descompatibilizar. Eu acho que passa por muitas coisas para conversar. Eu acho que ele vai ouvir o Washington Reis também, que é um quadro que é muito amigo dele, uma pessoa muito importante da Baixada. Eu acho que eles vão tentar entender o máximo de acertar, entendeu? Agora, deixa eu fazer um contexto aí. Eu também, igual você, não acredito que seja Rodrigo e Vladimir, dois candidatos da mesma cidade. Mas e se for, por exemplo, para você tirar o Vladimir do Eduardo Paes? De repente, meu irmão, isso é jogo de xadrez. Você enfraquece o cara, o seu adversário. Então, isso aí tem muitas coisas que vai ser conversado. Uma coisa eu te digo, Aloysio. Vladimir hoje é peça central nesse jogo político aí, nessa decisão. Você pode ter certeza disso. Acho isso assim, só que converso com gente do grupo Vladimir, o próprio Vladimir, com gente do grupo Bacelar, está abertíssimo a possibilidade deles apoiar o Rodrigo, não para compor chapa, porque implicaria num erro estratégico. Você ter dois caras da mesma cidade. E no interior, uma cidade de pouca densidade eleitoral. Não vamos ter eleitoral, entendeu? Rio, Caxias tem um. Por isso que eu falo. Está abertíssimo para ele apoiar o Rodrigo, assim como você nesse faz. Agora, ele sendo federal, como é que fica esses deputados aí? Que a gente sabe. Você não quis falar, mas eu vou falar. Eu Bacelar já admitiu que é Bruno Dauari. O cupido Vladimir como vice de Paes é Caio Viana. Se Vladimir vier federal, Caio já disse que ele vai vir estadual. Vladimir teria que dividir votos entre Caio, Rodrigo, já tem Tiaguinho Virgílio, que está desimpedido e deve vir candidato. Tem um ouvinte aqui, o Leandro Tavares, que fala que você seria um bom candidato a estadual, Silvinho. Há essa possibilidade? Olha, deixa eu te falar. Eu, desde a minha terceira eleição, o diretório regional, o Washington Reis, o Gutenberg, deputado federal que eu ajudei na eleição passada, que fez 3.200 votos aqui, o Rosenberg, que é secretário da LERJ, estão tentando me convencer a vir candidato estadual pelo MDB. Mas, assim, eu quero de primeira mão falar aqui que eu não tenho pretensão alguma de ser candidato. Eu estou com 62 anos, eu já tenho um compromisso muito grande com o vereador, eu entendo que a população quer respeitar o voto que eu tive de vereador, entendeu? Então, não tem essa pretensão. A questão que você colocou aí, os deputados estaduais, a gente vai ter que ter muita tranquilidade, né? Porque estamos falando de acordos, estamos falando de parceiro, por exemplo, o Caio Viana, mesmo se o Vladimir for apoiar o lado do Rodrigo Bacelar, que pode acontecer, mas ele tem um compromisso. Caio Viana foi parceiro dele aqui na eleição de 2024 agora.
foi para a televisão. Então, existem acordos combinados e a gente tem que honrar. Eu entendo que o candidato de Vladimir hoje, olha só, eu, particular, achismo meu, eu acho que os dois candidatos estadual do Vladimir hoje seriam o Bruno Dauari e o Caio Viana. Bruno Dauari porque é do DNA de Vladimir, ele que criou o Bruno Dauari. E Caio Viana por causa do acordo político que foi feito para poder Caio apoiá-lo para a reeleição de prefeito, e Vladimir gosta muito de cumprir tudo que é questão de acordo. Agora, tem o Tiago Virgílio, que é amigo, que tem o sonho de ser deputado, aí são coisas que tem que se conversar lá na frente, né? Tem o Silvinho, que não é candidato, que o MDB quer, mas eu não sou, eu não tenho essa pretensão. Tem muitas coisas que vão acontecer. Eu entendo que hoje seria Caio Viana e o Gilberto Bruno Dauari. E Vladimir, se vier a federal, vai puxar os dois. Acho que 2 ou 3 votos. Vou dizer Campos. Acho que tem. Temática. O grupo tem voto para ter 2 ou 3 deputados estaduais? O grupo. Olha só. Grupo tem voto para eleger 3. Só que a minha visão política, posso sempre entrar para acertar. Eu, se sou o prefeito, e eu quero deixar isso claro aqui, que minhas posições eu sempre deixei muito claro, se eu sou o prefeito, eu boto a mão em 2 e elejo os 2. A garantia está cá. Essa é a minha ótica. E Clarice e Garotinho, acho que vão ficar nesse play? Rapaz, aí eu não sei, não tem como te dizer. Aí, porque eu vivo muito Câmara, Prefeitura, essa seara. O Garotinho eu gosto, minha mãe ama Garotinho, eu também, Rosinha, mas nós não temos muita conversa a respeito de qual o futuro de Garotinho, qual o futuro de Clarice, eu não sei te dizer. Não tem como balizar e te falar. Eu hoje não posso opinar porque não tem nem conteúdo para te falar. Não sei se são candidatos, se Clarice vem. Não tem como te dizer, Luiz. Isso aí eu posso ser mesquinho de falar coisa aqui que eu não sei. Então, não tem como balizar. Entendeu? Uma pergunta que dois nomes muito fortes, né? Um deputado, muito bem votado a senadora, né? Sim. Garotinho, governador do estado, da República, quaisquer, né? Nome gostoso na rua, né? Sim. Porque Vladimir tem que jogar o grupo dele para Campos, que no caso é o pai e a irmã, né? Possa ser que ele esteja pensando nisso aí também. Mas ouve só, a minha seara, que eu converso muito com o prefeito e com o grupo nosso aqui, a minha seara é sempre em Campos. Eu sou vereador de Campos, então eu tenho muita propriedade de falar dos bastidores da nossa política aqui. Agora, eu entendo o que você falou aí, Garotinho, o nome já foi governador, Clarice já foi deputada 2 ou 3 mandatos, fez quase 2 milhões de votos para senadora. Ela é uma pessoa que está credenciada a vir candidato, tanto quanto o Garotinho. De repente, Vladimir pode lançar ele na capital, no Grande Rio, mas aí eu não tenho como falar com você, eu não tenho propriedade a esse respeito, mas entendo que tem legitimidade, sim, o que você falou aí. Você quer dizer que você não tem informação, né? Não ouviu Não, nada. não, a esse respeito, não. Vamos lá. Falou de presidente, falou de governador, falou de deputado, senador. As pesquisas mostram, primeiro, que o bolsonarismo ele é forte ainda no Brasil, ele é mais forte ainda no Chile. Todas as pesquisas ou regionais ou com corte regional, elas mostram isso. O bolsonarismo é bem mais forte no estado do Rio do que o mais forte. Isso também eu vi nas pesquisas do Paraná feitas, que era esse corte, aqui em Campos, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Macaé, da Aldeia. São cortes, lógicos, são mas é muito maior o recall do que o de Lula. E Macaé diminui um pouco, mas ainda assim tem mais intenção de voto. Né? Isso pelo menos era assim no ano passado, né? Parece ter mudado. Então, Flávio Bolsonaro é senador. Ele elegeu
Cláudio Oliveira, que acabou assumiu. Né? Ele fez um bom mandato para Campos, trouxe para Campos. Muito bom. Reconhecer isso, né? Não importa se é direita ou de esquerda, não importa que traga coisa para a região, né? E você tem Flávio Bolsonaro liderando faz pesquisa do Senado. Só que dessa vez você elege dois, né? Dois. Sim. Cláudio Castro, você mesmo falou aqui, isso, ele projeta ser candidato ao Senado. Está aí, o acordo com o para Rodrigo Assumir, até março. Hoje é março que se fala. Guarda uma data aí, 19 de maio. Guarda essa data. Você vai ver. Guarda, tá pertinho. Maio. De maio desse ano. Primeiro conselheiro vai ter que sair, vai ter que entrar. Do TCE, né? TCE. Esse ano são duas, tá? São duas. Tem muita informação. Luiz, vai acontecer muitas coisas aí esse ano. A informação que eu tenho é que seria hoje, março do ano. Não. Uma vaga em maio, outra vaga em outubro. É lógico que eles têm 6 meses para chamar. A partir de 19 de maio, a qualquer momento, pode ter algum movimento. Como a partir em outubro, aí tem que ver a data do conselheiro lá, que fica maio ou outubro. Vai acontecer mexidas no tabuleiro, pode ter certeza. Não, a vaga de conselheiro seria o noção. Olha, né? Lógico. Está linkado aí. Grande prêmio, né? Talício. Isso. Até o 7,5. Foi na sombra. Mas, enfim, o Bolsonaro era todas as pessoas vaga, né? Mas uma vaga para disputar. Hoje, essa primeira vaga está muito claro que seria de Flávio. Mostram isso. Aí, quem que seria? Cláudio Castro apareceu na pesquisa Quest no segundo lugar, senador. Dita apareceu perto dele. Um pouco abaixo, Alessandro PT, né, Molu, SB. Portinho é candidato à reeleição? Portinho também? Portinho, mas aí quem vai ser o grupo de Flávio e se a segunda vai ser na direita ou não? Pode não ser. Porque o lado do Paz também está procurando Crivella. É possível que o Dado Paz lance ela ao Senado, porque aí ele teria uma de esquerda, aliança com a direita, né? Então, ou seja, é muito complexo. E também que é o seguinte, Bolsonaro pode achar que Cláudio Castro não tem perfil para encarar o Alexandre de Moraes. Pode preferir alguém com perfil mais de enfrentamento, né? E a gente sabe que o projeto do bolsonarismo é fazer bancada no Senado para ganhar a presidência para tentar encurralar o Supremo. Como é que você vê essa eleição? A primeira coisa que a eleição do Senado, essa desse ano, na verdade, elas são 2 eleições. Né? Você vota 2 vezes. Eu acho que a primeira vaga está consolidada e, meu entender, Bolsonaro, o Flávio está eleito. Aí, quando você pensa na segunda cadeira, são muitas variantes. Entendeu? Eu acho que se a esquerda se unisse, minha opinião, sabe, Aloysio? Se a Benedita com o Molon se unisse, eu acho que eles teriam uma grande probabilidade de fazer a segunda cadeira. Só que o problema da esquerda é que ela não costuma se unir. Pela eleição passada veio o Molon, veio não sei quem, lembra? Porra, então o bolsonarismo vai ter a primeira cadeira do Flávio? Vai. A Cláudio Castro vai ser a segunda opção? Eu não sei. Eu não sei até onde o Bolsonaro acredita no Cláudio Castro, no que você falou aí, e chegar lá peitar Alexandre de Moraes, porque a grande ideia, na minha ótica, no meu entender do político, é eles tentar tirar Alexandre de Moraes. Assim, isso é um jogo político. E quem tira é o Senado, você sabe disso, né? Precisa de senadores igual o Flávio Bolsonaro, igual a Eduardo, enfim. Eu não sei. Eu sei o seguinte, a primeira eleição é o Flávio Bolsonaro, está eleito.
A segunda vai ter muitas variantes aí. O Cláudio é um dos candidatos a, se vier, a favorito. Como eu acho que o Molon é um grande quadro, se juntar com o Benedita fica um grande quadro. Tem que ter essa articulação. Elas, Universal, por trás. Tem essa questão também da federação do União com o PP, que pode sair um novo grande candidato. A gente não está esperando isso. Você já parou a pensar isso? Um PL que é o Bolsonaro. E, de repente, dessa federação sai um grande candidato, eu não sei, não tem como. A política é muito viva, né? Tem muitas coisas que podem acontecer. Mas são 8h03 e passo para o Nogueira fazer pergunta e caminhar ao final. Pode fazer à vontade se você quiser. Estou aqui para te responder. Não, mas eu quanto ao horário. Horário. Depois você faz em off, então. A última pergunta, sério. Porque esse momento, como você falou, constitucionalmente, pode enfrentar o Supremo, não é presidente da República, não é deputado federal, não é estadual, não é prefeito, é governador. Na CNJ, é o Senado. O Senado pode impeachment do Supremo. Isso. Só o Senado pode fazer isso. Está na Constituição. Isso nunca foi feito. Né? Embora esteja previsto, nunca foi feito. Está previsto. E dentro desse projeto, o bolsonarismo de fala pensa em além de Flávio no Rio, que todo mundo concorda, que é o favorito, não favorito para se eleger, fazer também, porque eles querem chegar com impacto, né? Com votações expressivas. Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal atualmente, licenciado, está nos Estados Unidos, a senadora em São Paulo, e Michele, senadora em Brasília. Michele é de lá, né? É de Taguatinga, é de satélite. Então, e o projeto seria chegar fazendo uma bancada expressiva para fazer presidência, e aí presidente você é vice-presidente. Você é presidente, você faz a pauta, você que manda a pauta. Você faz a pauta. Pode sentar na pauta, pode botar na frente, né? Sim, mas se você, como presidente, você tem a prerrogativa de fazer a pauta, mano. E aí botar para votar e vamos embora. Deixa eu te falar uma coisa, porque poucas pessoas estão se atentando. O Senado Federal são 82 cadeiras, se não me falha a memória, e ano que vem vão ser renovadas 2/3 das cadeiras. Então a eleição de senador ano que vem pode ser uma eleição de virar a chave da história do Brasil. A gente tem que ter essa noção, por isso que o bolsonarismo está muito atento a essa eleição de senador, talvez mais até do que de governador do estado, porque pode representar a continuidade do bolsonarismo ou não, sepultamento, você entendeu? Porque o Senado, Aloysio, é o único poder que tem constituído que pode mexer em ministro do Supremo. E se o Bolsonaro, desses 2/3 que vai se renovar, fizer uma bancada forte, coesa e leal a ele vai dar trabalho aos ministros do Supremo, você não tem a dúvida disso, não. 81 senadores. Hein? 81 senadores. 31? 81. Desculpa, 81, eu falei 82, 81. Isso aí, 81. Desse 81, 2/3 renova. 2/3. Sim. Então, a última foi uma vaga, agora são 2. Agora são 2, é isso aí. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente vai ter que ficar muito ligado e atento que a eleição esse ano vai ser ano que vem vai ser feroz. Em todos os âmbitos, tá? Aí há se lembrar que, além de Flávio, Portinho e Romário são aliados do Bolsonaro, né? Sim, com certeza. Não teria ser como, eles são senadores do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro já mostrou que 70% é Bolsonaro. Está claro, pô. Você se entrar contra ele, então entrou na contramão. Entendeu? Eles também são políticos, depende de voto. Chega tanto, mas 60. Mais, as pesquisas mostram, Silvinho, mais de 40. Porque não é só Bolsonaro e Lula, né? Você tem outras correntes também. Migra, tá certo. E números absolutos 40. 45, 40 e pouco. É uma grande fração, né?
Sem sombra de dúvida. É mais do que qualquer outra. Sim, disparada. Eu acho que, assim, eu já falei aqui, eu acho que a esquerda está demorando a ver isso, sabe, Luiz? A esquerda tem que se fortalecer, tem que se unir, irmão. Entendeu? Em termos de Estado do Rio de Janeiro. São 8 horas e 58 minutos. Ô Silvinho, Aloísio, você que nos acompanha, a gente tem que fechar o programa. Eu queria muito fazer só uma comparação e uma pergunta aqui, que ainda está relacionada a essa pauta de eleição, mas já passou o time dela, mas eu vou tentar encaixar aqui para a gente fechar. Uma comparação, você traz uma projeção, em dado momento ali, são várias articulações, de candidatura para o Estado entre uma possibilidade de Vladimir na vice de Eduardo, depois na vice de Rodrigo. Aloísio, alerta, sempre atento, lembrou, cara, vamos lançar uma chapa com dois campistas, com dois camaradas do interior. E aí, guardando as devidas proporções numéricas, políticas, eleitorais e tudo mais, vocês se lembram bem de 2004, quando o Garotinho tentou lançar uma chapa que assim, puro sangue Guarulhos, tipo isso, coisa parecida com isso, que era Pudim Claudeci? Porque Campos tem essa tradição. Né? 2004 e 2006. As duas vezes. Então, por isso, tá atento aí. Eu aqui lembrei dessas configurações, claro, são proporções diferentes e tal. Sim. Mas vale Na primeira, o Carlos Alberto Campista ganhou, junto com o Toninho de vice, e na segunda o Mocaibe ganhou. Todas as duas, né? 2004 e 2005. Agora, o Aloísio foi muito feliz. Eu acho que não cabe uma chapa Rodrigo e Vladimir. Cabe na composição apoiar. Ele tem que pegar no abaixado um Washington Reis da vida, um Grande Rio, poder ter densidade e musculatura eleitoral. Mas vai acontecer muitas coisas aí. Uma coisa vocês podem ter certeza. Vladimir está dentro do jogo de forma concreta e vai ser, como diz na política, uma noiva cobiçada, eu acho. Daqui, para fechar então, que eu tenho que anotar isso aqui. Porque aí ficou uma dúvida aqui. Se Vladimir vem numa composição dessa de vice, ele lança Tassiana? Federal? Olha só, a gente está partindo do pressuposto e tem possibilidade sim, porque se ele vem como vice, por exemplo, do Eduardo Paes, vamos botar, ele vem como vice do Washington Reis, por exemplo, que para mim seria a chapa dos sonhos, eu acho que ele tem total legitimidade de lançar a Tassiana para representá-lo no Congresso Nacional, sim. Eu acho que não teria dificuldade não, e vou adiantar aqui, seria um grande quadro para Campos, tá? Tassiana junto com o Vladimir. Vladimir já conhece o caminho das pedras, vai ser muito importante para o município para trazer recursos, entendeu? Eu acho que não teria dificuldade, não. Se ele fosse vir a vice de alguém, eu, como campista, ficaria muito feliz em ter Tassiana representando a gente no Congresso Nacional. Não teria dificuldade, não. Essa pergunta é só para o Silvinho ou para mim também, Nogueira? Para os dois. Você também, Luiz. No seu caso, comentaria. Eu vou mais longe que o Silvinho. Eu tenho, assim, pode cravar, cobra depois. Se Vladimir for vice, eu acho que essa em si é uma possibilidade, né? Não está dando certo, mas se ele for vice, certamente ele vai lançar Tassiana Federal e Tassiana Celeste. Aí surge outra pergunta, então. Aí surge um outro. Então, a gente pode afirmar de certeza, e ele esteve aqui com a gente e falou dessa possibilidade. Se não for federal, era estadual. Então, nesse caso, a gente daria certeza que Caio Viana seria, de qualquer maneira, estadual? Olha só. Você pode falar por Caio, né? Mas deixa eu... Eu gosto muito de fazer prognóstico. Eu vou falar uma coisa aqui, vou usar meu feeling político. Está ouvindo? Você está me ouvindo? Sim. Eu diria que se Vladimir for vice, eu tenho certeza que Tassiana é candidata a federal. Obviamente, no meu entender, Caio já é candidato a estadual junto com o Bruno da Arte da Máquina. Esse vai ser o perfil da eleição do ano que vem, no sentido de eleição de Assembleia Legislativa,
de Congresso Nacional. É porque aumenta muito o coeficiente. Vamos colocar aí, conhece isso melhor que eu. Não, é isso não. Vamos botar aí, um deputado estadual numa legenda razoável. Você quer saber o quê? Quantos votos faz para eleger? Vai depender do partido, né? Depende do partido. Então, vamos botar aí 35 para a eleição. Quanto? Você falou quanto? 35? Não, vamos botar 42, 45 para trabalhar com folga. A federal. Viana, PSD, 45, 42, vai bem. Federal, 45. Não, federal eu vou subir o sarrafo, vou botar 70 mil. Você sabe por quê? Nós estamos falando de federação. PP com União. Vai vir só Tubarão, irmão. Você concorda? Olha quantos caras de mandato vai vir. Então não adianta você ficar pensando em fazer 50, 60, que você vai ficar na beirada. Eu acho que você tem que subir o sarrafo. 70 mil você bate, você faz o carimbo. Minha opinião, tá, Luiz? Beleza. Então 45 mil para estadual. E 75 para... Isso para fazer, isso para botar a faixa. Isso para botar a faixa. Trabalhar com mar, você tem barco de segurança. Entendeu? Porque a gente tem passado recente aí, deputados eleitos aqui de Campos, por exemplo, com um pouco mais de 21 mil votos. Mais de 21 mil. Mas cresceu, mudou muito. Enxugou o número de partidos, né? Aumenta. Isso aí. Aumenta esse coeficiente. Aconteceu na eleição de vereador. Marcão fez 2.700 votos, está na supressão do nosso partido. Leona ontem ganhou com 1.063. Por quê? Diminuiu os partidos. Então ganham os grandes, mais votados. Isso é natural. Mas eu concordo com o Silvinho. Se o Vladimir for vice, pode anotar e me cobrar. Da Ciana Federal. Cobra mim também. Boa. E vou falar mais aqui. Se ela for vice, eu vou ajudar ela. Se ela for federal. Se ela for federal. Desculpa, se ela for federal, eu vou ajudar ela. Bom prazer, merece, primeira dama, trabalhando bonito. Vai nos representar. É um nome leve, né? Sim. Isso é fato. Sim. É fato. É um nome leve e tem uma coisa também. Tassiana há muito tempo sendo falada como possibilidade. E assim, é uma coisa de Natália Soares, por exemplo. Você tem que aproveitar, se o Silvinho sabe disso, melhor do que a gente. Boa. A fase boa, porque ela não vai durar para sempre. O boom. Tem que aproveitar o boom. Natália, se tivesse ido no PT, estaria eleita vereadora. Entendeu? Eu queria ela no MDB. Ela estava lá vereadora. 3.500 votos. Só que ela, eu acho que ela for para o MDB, ela perde muito voto também, que ela tem muito voto do pessoal, aquela coisa. Eu quero dizer o seguinte, a boa fase não dura para sempre, né? Não. Isso é um boom. O cavalinho não passa arriado aí um monte de vezes, né? Ele vai passando, daqui a pouco ele para. O político passa. Eu hoje estou falando com vocês como vereador, daqui a 10 anos, às vezes eu vou estar em Iriri tomando banho de pai e ninguém nem fala comigo. Eu só vou ligar para você, Luiz. Entendeu? Faz parte do processo político. A política, ela renova, e isso é salutar, tem que ter mesmo. Boa. Aqui, são 9h06. Quero a conversa aqui, se deixar, a gente vai até mais tarde e fazendo até amanhã. Mas nós temos que encerrar, já deu a hora. Agradecer a você, Silvinho, mais uma vez. Anotamos aqui seus prognósticos, suas projeções. Vamos seguir aí, claro, da próxima vez, fazendo um balanço do que vem por aí. Certo, irmão? Forte abraço para você, bom dia, muito obrigado aí mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aí a essa casa. Dá um beijinho na sua mãe lá por nós. Obrigado, eu que agradeço o espaço aí, agradeço a Luísa, a você. E aproveitar também e deixar um beijão para minha mãe, Dona Pen, que fez 92 anos, 5 mandatos vereadora, eu estou continuando o legado dela com muita honra. E você sabe que ela gosta muito da Diva, do pessoal da Folha, igual o Zé Cláudio. Nós temos uma história muito bacana e, se Deus quiser, eu vou continuar levando esse legado dela. Muito obrigado, Luiz, pelo convite, tá? Querido e eterno Zé Cláudio. Fiz muita propaganda de Zé Cláudio. Pedalando, chegaremos lá. Muito bom. Era o slogan dele. Campeão. Ó, aqui, muito obrigado então mais uma vez. Aloysio, bom dia para você. Muito obrigado por hoje também. Só reforçar que amanhã
parte dessa entrevista vai estar no Jornal Folha da Manhã, impresso bem cedo nas... Obrigado, Luiz. Bom dia, até amanhã. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Beto, na técnica. Obrigado, Silvinho. Boa entrevista. Reforço aí o abraço, Dona Penha, né? Vereadora de tantos mandatos. A Cláudia marcou também, marcou a vida política aqui da cidade, da região, né? E você dá a sequência aí, esse legado. É importante. Parte da entrevista vai estar amanhã sim, Nogueira. Amanhã não dá para botar lá toda, 2 horas de entrevista, dá 8 páginas de standard, né? Mas parte dela vai estar amanhã na Folha Impressa, bem cedo nas bancas e na Casa dos Assinantes. Certo, então. Gente, fechamos aqui. Obrigado por hoje. Amanhã de volta às 7 da manhã. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por imagem e na Folha FM.